Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Olha eu voltando aqui depois de alguns dias. Meninas, como eu disse, tá bem corrido para mim, bastante encomendas. Fiz um jogo e já tive que enviar, então não consegui trazer, mas eu vou deixar a fotinha dele aqui. Foi um jogo cru com verde jade, verde água escuro, verde Tiffany, né? Dependendo da marca. Eu vou deixar a fotinha dele aqui, uma fotinha dele. Ficou lindo, lindíssimo o nosso jogo. Ficou maravilhoso. Minha cliente amou e eu já recebi outra encomenda dele e eu vou trazer ele para vocês aqui assim que eu finalizar, tá bom? É, e vai ser logo, tá, gente? Porque esse jogo eu vou ter que enviar também, então já estou finalizando ele ali. Mas eu vim trazer para vocês essa bagunça aqui maravilhosa, que é uma encomenda. E esse jogo, gente, eu já vim trazer o vídeo dele falando sobre ele, por quê? Porque a minha cliente, ela pediu dois jogos. Esse aqui é um de banheiro e o outro é um de cozinha que eu também estou trabalhando nele. Mas eu vou revezando porque ele é um jogo todo preto, então. Ah, acabei falando, né? Então é muito ruim trabalhar com cores pretas, né, gente? E esses dias aqui, essa semana que entrou, tá bastante frio aqui em São Paulo e está nublado. Então, por conta disso, o tempo fica muito mais difícil você trabalhar com a cor escura. Pra mim, tá, gente? Então vamos lá. Esse jogo aqui, gente, é um jogo de banheiro. Com a cliente escolheu uma foto de um jogo que eu já fiz aqui no meu cantinho para uma cliente. Acho que eu já fiz os dois jogos dele, todo cinza, que tem o ponto puff, com aplicações de flores. Eu vou deixar a fotinha dele aqui também para vocês verem qual que é o que eu estou falando. E essa minha cliente, ela encomendou, né, um jogo. Ela queria aquele modelo que eu fiz, né, do cinza, mas ela queria não com aplicações. Ela queria com as flores já assim, toda emendada, igual está aqui nesse jogo que eu vou mostrar agora para vocês. E aí, então, eu adaptei, né? Como sempre, eu sempre tenho dito, gente, não se prende a videoaulas. Vamos aprender a trabalhar, tirando por fotos, por gráficos, aprendendo a fazer as nossas adaptações, porque precisa muito de aprender essas técnicas de adaptar, não ficar só preso à quantidade de corrente, de pontos, não, gente, porque cada pessoa tem uma intensidade de ponto diferente, sabe? E às vezes o que pode dar certo para você, para mim não dá. Então, eu aprendi a adaptar, tá? Eu aprendi a adaptar tudo, eu vou lendo por foto e vou adaptando e dá super certo, tá bom? Os materiais que eu utilizei foi aqui o gramado, eu utilizei um, acabou, já abri o outro, tá? Então é o gramado. Eu usei o girassol, gente, olha isso daqui. Que eu tive que tirar o fio de fora porque não consegui achar o fio de dentro. Aí eu só enrolei ele aqui, ó, pra não ficar soltando mais, mas virou uma bagunça. O girassol, usei o barroco, ó. Usei o marrom da Euro-Roma, inclusive está um marrom maravilhoso, ó, limpinho. Eu utilizei nesse jogo aqui, eu comprei dois cones e dos dois cones de 600 gramas sobrou apenas este. Então, quer dizer, é um jogo que ficou peças enormes, eu vou mostrar para vocês, mas super rendeu, porque ainda sobrou. Este daqui, gente, é um amarelo ouro da marca Pluma. Do Euro-Roma eu não tirei o rótulo e joguei fora. Esse não, ó, é dessa marca aqui, ó. Marca Pluma. Aqui na marca Pluma, nesse lote que eu comprei, não vem o nome da cor, vem só o número, né? Que é o número 4, tá? E 1 quilo, e ainda ó, sobrou bastante. Já utilizei em outra produção também, e ainda sobrou, tá? Então, quer dizer, super rende esses trabalhos que a gente faz, querendo ou não, ele rende bastante, né, gente? Esse daqui, gente, é um fio 8, tá? Mas deu super certo com o fio 6 do Euro-Roma. E todos eles eu utilizei a agulha 3,5 da Clover, eu não trouxe ela aqui, mas eu usei aquela do cabinho amarelinho mostarda, né, bege, não sei, da Clover, tá? Com o fio 8 também. Deu super certo, porque esse fio, gente, está muito macio e ele tá numa textura muito gostosa. Ele tá bem macio mesmo. E deslizou facilmente na agulha, por isso que eu utilizei a 3,5, tá? Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeiramente, eu vou mostrar, depois eu peso, tá? Não vou pesar agora, não. Olha, a minha tampinha do vaso ficou dessa forma, tá, meninas? Ele tá bem amassado, gente, porque assim, tá bem guardado ali, porque eu ainda tô terminando outro jogo, que vai ser, pra minha cliente, dois jogos, tá? Ela encomendou dois jogos, então, por esse motivo, eu tô deixando ele dobradinho ali, guardadinho, até finalizar a outra peça. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tá pegando bem. Tá, olha que lindo. Está vendo esse amarelo? Como tá show de bola? E olha, gente, o meu outro jogo, como eu mostrei na foto, vocês podem ver que ele é feito aplicações. E a minha cliente preferiu assim, ela escolheu essa florzinha, né? Eu dei opções para ela das flores e ela escolheu. Geralmente eu só uso essa daqui, ou a catavento mesmo, sem ser essa daqui maiorzinha, a catavento a original, né? Que fala que é a pequenininha. Essa daqui já é a catavento modificada, né? Que tem aqui o centrinho no meio, vocês já conhecem. Aqui eu já deixei na minha tampa, que essa tampa eu já uso como as medidas, tá, gente? Ó, fiz a redinha simples com um cordãozinho, não faço um cordão muito grande, porque senão fica ali dentro, né, caindo, é bem complicado. Então eu faço um cordão pequeno e fica super ajustadinho, tá? Esse tampo aqui, ele ainda é um pouquinho menor do que eu tenho aqui no meu banheiro, né? No meu banheiro ele fica um pouquinho melhor ainda, fica bem ajustável. E assim, gente, fica perfeito, tá?
não tem nada sobrando, não tem nada faltando, fica perfeito a tampinha do vaso, tá? Eu já vou tirar ela daqui, porque eu quero pesar pra vocês daqui a pouco todas as pecinhas, tá bom? O tapete, gente, eu vou mostrar, tirar a florzinha, vou mostrar um de cada vez, tá? Foi 2 tapetes, tá? Foram 2 tapetes, tá amassado, tá, gente? Porque tá dobrado, então fica ali dentro dobradinho e danifica as peças, na verdade, né? Mas depois a gente vai dar um jeitinho nele que ele vai ficar certinho. Vou fazer, como é que fala, gente? Nem engomar. Eu vou fazer, fugiu da mente agora, o que eu ia dizer, né? Pra deixar a peça ajustada, né? Aqui, gente, então, ó, esse tapete, olha, que lindo que ficou. Fiz com um ponto puff também, igual na capinha, nem mostrei, né? E as flores girassol, né? Girassol não, na cor girassol, a flor catavento, né? Como vocês viram, eu tive que fazer uma baita de uma adaptação aqui para mim poder conseguir fazer esse modelo com essas flores assim separadinhas, tá, gente? É, eu fiz, gente, olhando a foto e fazendo as minhas adaptações, não é videoaula, tá? Como eu fui fazendo adaptações, gente, o tamanho ficou enorme. Eu queria que ele ficasse um pouco maior que 70 centímetros, mas no máximo chegando a uns 75 centímetros. Mas eu vou mostrar pra vocês que ele passou da medida, mas tranquilo, gente, não se apegue a isso, né? Ó, de picô, ó, sem contar certinho o picô, sem contar o picô maior aqui, ele ficou com 80 centímetros. Contando com o picô, ele ficou com 82, tá? 82 de comprimento por 56 de largura. 57, 50, 58, quase 58,5 de largura, contando com o picô. Então ficou um mega tapete. Ficou enorme esses tapetes, tá, gente? A minha cliente tem um banheiro assim, um pouco grande, então ela vai amar, né? Ela vai gostar muito. Olha esse outro, fiz igualzinho ao de trás, ó, a esse daqui. Fiz igualzinho, gente, ficou perfeito. Ó, de picô a picô, ficou. Esse aqui, gente, ele já ficou com um 81. É o mesmo tamanho, tá? Se mudou foi pouquíssima coisa. 81 por 57. Esse aqui ficou 1 centímetro ou menos, uns meio centímetros, eu acho 1 centímetro menor que o outro, tá? Mas não tem problema porque é a tensão de ponto nossa. A minha tampinha é para uma tampa é para uma capa, assim, gente, de 50. Vou medir aqui rapidinho pra gente conferir, ó. 38 por 42. Então, é uma capa, não é tão grande, também não é tão pequena, tá? 38 por 42. E a minha capinha, ela ficou um pouquinho maior que isso. Eu vou medir elas pra vocês verem, tá? Ó, a minha tampinha de picô a picô, ela ficou com 48 por 54, tá, meninas? Não tô puxando, tô deixando ela toda bagunçadinha assim pra vocês verem que eu tô medindo ela bem bagunçada mesmo, tá? E ficou com esse tamanho maravilhoso também. As minhas clientes nunca reclamou, né? Nunca reclama. E eu sempre faço os modelinhos que elas pedem e elas ficam apaixonadas, porque eu faço, gente, com muito amor, com muito carinho, né? E aquilo que eu sempre tenho dito, gente, não vamos ficar agoniadas, apavoradas, querendo fazer as coisas tudo de uma vez, porque não dá, né? A gente já fazendo aí na medida do possível, tentando fazer na medida do possível, aí já fica cansativo, imagine no vucu-vucu, não é verdade? Eu vou, gente, pesar pra vocês verem, tá? O peso aí total. Ó, parei a balança. Eu vou colocar aqui bem rapidinho pra já finalizar esse vídeo, tá? Pra não ficar uma coisa muito longa, porque não tem necessidade. Ó, 356, a minha tampinha do vaso, mas lembrando, gente, que tem o fio 8 aqui, tá? No amarelo. Então ele não vai pesar tanto, né? Vai pesar um pouquinho porque tem esse ponto puff, né, meus amores? O ponto puff ele pesa um pouquinho mais. 569 e o outro, aqui, 569 também, gente. Então, ficou os 2 tapetes aí batendo certinho. E no meu jogo inteirinho, ficou pesando 1,495 kg. Então, quer dizer, quase 1,5 kg. Eu confesso pra vocês que, sim, o meu valor de venda, se for pra vender ele agora, só que daí, gente, eu não iria fazer, né, nesse tamanho os tapetes, tá? Eu iria deixar com 70 centímetros, tá bom? Como foi um modelo que eu fiz para adaptações, essas coisas, então não tem problema, né? Agora eu já tirei o modelo, já sei como fazê-lo certinho. Quando agora a próxima cliente pedir dele, eu já sei dar o preço mais justo aí, mais correto para dar um valor a mais ao meu trabalho. Bom, meus amores, esse jogo aqui, gente, eu cobrei R$ 150, tá? Cobrei R$ 150, seria no tamanho de 75 centímetros, 70 a 75, mas passou aí uns 5 centímetros, vamos dizer assim, mas tá tranquilo, meus amores. Pra mim, tá ótimo. Cobrei R$ 150 nesse modelinho aqui, com 3 peças.
Porém, tem um outro jogo que ela comprou junto com esse, por esse motivo eu cobrei esse valor. Mas se for para me vender agora, algum cliente me pedir encomendar desse daqui, eu vou cobrar de R$ 160 até uns 180, tá? Porque é um jogo muito trabalhado, né? Ficou uma peça assim muito linda. Olha, o bico fica bem lindo mesmo, olha. O bico pego aqui por trás, aqui das correntinhas. É bem trabalhadinho, né? É uma peça muito linda, sem contar o ponto puff também, né? Mas é um jogo, gente, eu acho um jogo simples, tá? No meu modo assim de ver assim, é um jogo simples até. Eu cobrei muito barato? Cobrei. Mas é porque tem outra encomenda dela aí vindo junto, né? Que eu tô confeccionando e vai vir mais outra. Então, por isso que aí eu fiz um combo e cobrei pra ela assim esse valor, tá? Meus amores, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente o que vocês acharam do meu jogo, o que vocês acharam do valor, tá? Por quantos que vocês venderiam. E logo mais eu vou vir trazendo para vocês um outro jogo que eu estou fazendo e que vai ser por correios, né? Vou enviar pelos correios, tá? E assim que eu trouxer, vocês vão ver a lindeza que é, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.